1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 7. Nós vamos ler e vamos então entrar no estudo da doutrina bíblica da santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 7. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. A doutrina, a definição ali é: santificação é Deus é o processo de Deus nos conformar com a sua imagem através de Jesus Cristo. Quando Deus criou este universo, Ele o criou para a sua própria glória. Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu sei que nós tomamos de uma maneira muito displicente esta verdade, mas o texto diz ali que dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive você. Alguém vai dizer: mas eu não creio nisto. Pois você é também para o seu louvor. Mas eu nem creio, como é que eu sou para o seu louvor? Mas vai ter que louvá-lo no inferno, porque lá você vai saber toda a verdade, você vai reconhecer todo o fato de tudo quanto não creu. E lá você vai descobrir que você foi criado para Deus. E que para Ele são todas as coisas. Não há nada alheio a Ele neste universo. O próprio diabo fora criado para Deus. Ele se rebelou e Deus se glorificará através desse rebelde. Porque é dele. E é para Ele. Deus não perde uma cartada com nada e com ninguém neste universo. É tudo dele, por ele e para ele. Enquanto você pensa que está vivendo uma pausa no plano de Deus em sua vida, é exatamente o contrário. Está tudo muito bem planejado. É uma das coisas que mais me impressiona ver como esse Deus é tão sábio que Ele chega a declarar que enquanto nós estamos envolvidos em tormentas tremendas, desesperados, estamos em pânico, Ele está dizendo isto: eu tenho plano perfeito aí a respeito de tudo isso. É aquele profeta Sofonias, capítulo 1, e é o versículo 4, não é Sofonias. Ele tem o seu caminho na tormenta. É na 3. Eu queria que se lesse isso na versão da corrigida, porque ele está muito bem expresso ali. É 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Você precisa deste texto. Você precisa desta frase: o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Eu já tenho passado por tormentas de diversos tipos. Tormentas na terra, tormentas nas águas e tormentas no ar também. Já tenho passado. Mas o texto está mostrando aqui que enquanto você se desarvora nesse momento tenebroso da vida,
Deus está com um plano inteligente, muito bem traçado, muito bem claro, muito bem planejado a respeito daquela tormenta e a sua vida e tudo que você está passando. Amém. Vamos repetir este verso, olhar só esta frase, porque ela é necessária a você. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Vamos outra vez? O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Oh, mas o que aconteceu comigo? Isso deve ter sido uma grande surpresa para mim, para os meus, e de certo para Deus. Deus não. Deus não. Isso aí está por mim traçado. Não existe neste universo uma micro surpresa para Deus. Tudo para Ele está muito bem planejado. O nosso Deus tem tudo certo. E por isso, então, como Ele criou tudo por si, para Ele, você precisa chegar a este ponto. A minha afinidade com Deus é inapelável. Tudo está criado para Ele. Agora, Ele é um Deus santo. Isaías, capítulo 6. E agora, como Deus santo que é, evidentemente, todas as coisas precisam corresponder ao seu caráter. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins não cantavam, clamavam. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto os serafins clamavam, nós deveríamos a esta altura também clamar. Porque eles clamavam e nós clamamos. Vamos clamar? Levante a sua mão. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas você está falando isto com seu coração vazio. Agora fale com reverência. Levante a sua mão. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Uns falam com reverência, outros falam com indiferença, outros falam com escárnio. Mas ele não está perdendo nada com isto. Ele vai se mostrar muito glorioso, porque é santo, no dia do acerto com todos nós. E esse Deus santo criou um universo perfeito para ser santo. No capítulo 1 de Efésios, versículo 4, encontramos este plano pré-existente à própria criação do universo. 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto interessante. Deus criou
um universo material. Estas infinitas galáxias de que os cientistas dão conta apenas alegando que existem, sem poder analisá-las. É a maravilha do universo material. Mas Deus é um ser pessoal, moral e espiritual. E inteligente. Não daria para ter uma comunhão satisfatória, por exemplo, de Deus com uma árvore. A árvore tem a sua expressão, mas não tem a amplitude de uma personalidade. Não daria para ter esta comunhão com um animal, com o leão, com o boi, com o carneiro, embora estes animais tenham as suas características, mas não têm personalidade, inteligência e moral. Então Deus precisava criar uma mistura de material com moral, pessoal, espiritual e intelectual. Aí ele chamou esse negócio de homem. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, você nota que o homem e a mulher foram criados com uma afinidade muito especial a Deus, ou com Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O sentido da palavra santo aparece aqui. Deus, um ser santo, cria um ser à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, santo. E a doutrina batista, que aparece lá sobre a queda do homem, diz que Deus criou o homem perfeito, criou o homem santo, mas o homem caiu. A criação foi perfeita. O último verso de Gênesis 1 diz que Deus aprovou, deu nota 10 para a sua criação. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e manhã do sexto dia. Muito bom. Que bom ainda poder ser 9, né? Mas deu 10. Muito bom. É a sua criação. Agora, com esta criação, está a peça melhor, a peça especial, chamada homem e mulher, para ser material e ao mesmo tempo espiritual. Esse dualismo não está em outros animais e nenhum outro ser da criação. Os cientistas menos sábios fazem um esforço desesperado para aproximar, por exemplo, o irracional ao racional. E como não acharam um ser mais apropriado, arranjaram o macaco para se parecer com o homem. Mas nunca conseguiram identificar esse animal com um ser racional.
Eu me recordo de um cientista que trouxe para casa um macaco todo especial e que ele queria dar a ele a característica da personalidade. E ele então chegou e fez uma série de provas com o macaco, inclusive ele colocou algumas coisas ali para o macaco fazer também. E ele então pegou, deixou tudo ali, e o macaco viu aquilo, ele deveria fazer tudo igual. Aí ele foi, passou para um outro cômodo, trancou a porta, e havia um buraco na fechadura, e ele ficou lá olhando pelo buraco da fechadura. E quando ele olhou bem para o buraco da fechadura, ele encontrou lá do outro lado do buraco da fechadura o olho do macaco. O macaco continuava procurando saber o que é que ele ia fazer, porque é só a imitação que existe no animal e mais nada. Mas não é também perfeita, é animal. E agora, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, você vê a composição do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O ponto 1, somado com o ponto 2, iguala com o 3. Um pouco de pó de terra, evidentemente com certa água para dar um formato, que é um elemento material, não é? Somado com o sopro divino, ou por outra, acrescentado com o sopro divino, soma o homem. É verdade que toda a importância não está nesse monte de barro que nós somos, fisicamente falando. Toda a importância está nesse sopro divino que foi dado ao ser humano. E é isto então que Deus fez neste universo, lá daquele lado, todo o universo material, do lado de cá um Deus espiritual, criando um ser intermediário que é material e espiritual é o homem. Agora, como tudo está criado para ele, o homem é o ser mais aproximado de Deus aqui neste universo, por certo deveria ser o mais santo possível. Mas veio a queda. Veio a queda. Foi bom acontecer isso, não é? Por exemplo, eu faço assim, foi bom acontecer. É sinal que esse negócio aqui não está firme. Assim Deus, quando viu o homem cair, disse: está bem, vamos regenerá-lo em bases absolutamente seguras. E esta é a razão por que Cristo veio. O que se faz de Cristo hoje nesse mundo, não dá para contar. Mas a única finalidade de Cristo neste mundo é salvar o homem pela regeneração. Aquilo que se lê lá em Lucas 19:10, o processo salvador que ali se apresenta é pela regeneração, porque Deus não tem outro processo salvador. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não há outro processo salvador fora da regeneração. E então entramos com o processo regenerador. O que é esta regeneração?
segundo a nossa definição doutrinária, é uma transformação pela raiz, que é a palavra radical. O ser humano caído tornou-se corrupto. E esta peça estragada não pode ser melhorada, tem que ser substituída. Mateus 15:13, não pode ser melhorada, tem que ser erradicada. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Não há nada no homem, não há nada na sua personalidade que não tenha sido corrompida e corrompido. Por isso, então, Deus precisava proceder uma limpeza perfeita no homem, que é o processo regenerador. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção para um ponto. Para Deus criar todos esses universos, falando de todos os sistemas, Ele apenas chegou diante do nada e falou, e tudo começou a existir. É o Salmo 33:9, né? Falou e tudo começou a existir. Foi muito fácil. É muito fácil. Essa tarefa de chegar e falar e tudo acontecer é muito fácil. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. É muito fácil. Mas, meus amados irmãos, quando ele encontrou o homem caído, eu queria chamar a sua atenção para isto. Ele teve que proceder à encarnação do seu filho. Ele teve que colocar o seu filho no engaste de uma cruz. Teve que vê-lo morrer. E depois ir lá embaixo no fundo da sepultura e colher os seus restos mortais, ressuscitá-lo, regenerar o homem. Para Deus foi uma obra mais difícil do que criar o mundo. Regenerar o homem foi para Deus uma obra muito mais difícil do que criar os universos. E agora, vendo o seu filho a morrer ali naquela cruz, Deus nos incluiu nele. Porque aquela morte em Jesus Cristo não podia ser a dele, tinha que ser nossa. Quando a Bíblia diz Cristo morreu por nós, nós concluímos simplesmente que ele morreu em nosso lugar, mas isso está errado. A palavra morreu por nós, ele morreu em nosso favor, ele morreu para nos beneficiar totalmente. E é então agora que você olhando para 2 Coríntios 5,14, a Bíblia não rodeia, a Bíblia afirma, a Bíblia declara claramente. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Agora você observa o que é fé. A Bíblia crê que você morreu em Cristo. A Bíblia crê. Se ela não cresce isto, ela não diria. Vamos falar juntos? Todos morreram. Não diz que todos têm de morrer.
todos morreram. Mas porque o Senhor declara que todos morreram, Deus diz, porque eu sei o que eu fiz lá na cruz do Calvário. Eu coloquei você a morrer lá naquela cruz, em Cristo. Por isso posso afirmar, a Bíblia crê isto. A fé não vem pela palavra de Deus, então a palavra de Deus tem que ter fé. Se ela não contivesse fé, não poderia fornecer fé a ninguém. E ela não está rodeando, dizendo, um morreu por todos, logo vocês todos deviam morrer, né? Não, ela está declarando peremptoriamente, todos morreram. Ora, a outra coisa que a palavra de Deus nos mostra é que Cristo não devia morrer por muitos motivos. E o ponto que mais se salienta está no fato de Jesus ter sido julgado injustamente e condenado à pena de morte, quando ele estava muito longe de merecer isto. Mas por que tudo isto? Porque ele teria de morrer uma morte que não era dele. Se uma acusação contra Cristo naquela hora surgisse e que de fato o fizesse digno de morte, então aquela morte não seria nossa, é a dele. Mas nunca se pôde provar que Cristo era culpado daquela morte. E portanto aquela morte que ele ali experimentou é a nossa. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, aí vemos porque Cristo morreu. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados. De quem eram os pecados por quem Cristo morreu? Pelos quais Cristo morreu? Vamos falar juntos. Cristo morreu pelos nossos pecados. Vamos repetir. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então agora você não seja leviano ou leviana. Se os pecados pelos quais Cristo morreu são de quem? Nossos. De quem é a morte que ele morreu ali? Consequentemente, não pode uma coisa se separar da outra. O efeito e a causa pertencem à mesma pessoa. Então eu morri, graças a Deus. Eu não morri porque resolvi adotar a minha morte, eu morri porque a palavra de Deus está dizendo aí. E agora eu quero chamar a sua atenção para esta palavra, confissão. A palavra confessar, lá no original, é a palavra homologia, que significa dizer uma coisa que já está dita. Ela está formada de duas palavras, homo e lego. Lego é eu digo. Eu falo, eu declaro. É falsa esta expressão que vocês usam. Vamos declarar, vamos declarar, vamos declarar. Isso tudo é conduzir o povo para a superficialidade.
a declaração não tem compromisso. Eu posso dizer, eu posso falar. Aliás, a palavra grega laleo, que é a palavra lego, na expressão laleo, laleo quer dizer bobo, um tolo. Nós temos uma porção de expressões, até de gírias, para definir o que é um bobo, né? Um laléu. Um laléu é um indivíduo que fala assim, sem base. Sem base. Eu vi um gato fumando num cachimbo. Mas onde é que você viu? Expressão de tolo. Eu vi um submarino voando. Laléu. Vocês já estão rindo, não é verdade? O laléu sempre é digno de mofa. Você quer ver um laléu? Eu morri com Cristo. E agora? Estou vivendo no pecado. É um laléu. Simples laléu. Ele não está confessando, viu? Ele está declarando. A palavra declarar é uma concorrência com a palavra confessar. Outro dia eu cheguei numa igreja e lá os irmãos nascidos de novo, né? Basta declarar, os irmãos declaram. Parem aí, irmãos. Vejam bem que a palavra declarar não é a palavra confessar. Mas tive uma sorte que com breve explicação todo mundo abandonou o declarar para lá e agora está todo mundo lá no confessar, no confessar. Agora, o que é confessar? A palavra é declarar sobre a base daquilo que está escrito ou que está dito por Deus. Vamos a este ponto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Quem é que diz todos morreram? A palavra. Deus diz. A sua palavra diz. Agora, o que é confessar? Eu morri. Mas você está inventando isso? Se você está inventando, é laléu. Não. Eu não estou inventando. Eu morri segundo está na palavra de Deus. É confessar. Vocês têm levado muitas pessoas a se confundirem com a doutrina do novo nascimento pelo fato de dizer, você declara que você morreu, você declara que você morreu, declara que você morreu. Estas pessoas estão sendo enganadas. Esse declarar não leva ninguém. Eu tenho encontrado aqui muitas pessoas que chegam para mim, pois é, pastor, aceitei a minha morte, mas não mudou nada, não aconteceu nada. Eu sei por quê. Porque alguém te levou a declarar a sua morte e você está errado. Você precisa confessar. É capaz que alguém esteja dizendo, eu estou achando que declarar e confessar é a mesma coisa. Pois então, Deus tem que abrir o seu entendimento, porque você está numa confusão e você vai confundir muita gente com a palavra declarar em lugar de confessar. A confissão tem base. A declaração baseia no próprio declarador. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque está escrito na palavra de Deus. Eu me recordo de uma irmã lá em São José do Rio Preto. Ela nasceu de novo durante aquele encontro de casais e ela disse o seguinte: eu agora, meus amados irmãos, estou entendendo o que a palavra de Deus diz. Eu agora sou nova criatura. Eu estou crucificada com Cristo. E Cristo vive em mim. Pois está escrito, meus irmãos. Está escrito. Pois está escrito. Aquela ênfase nesta palavra, está escrito, é confissão, é confissão, é confissão. Não estou dizendo isto como um bobo. Estou dizendo o que está escrito. Eu morri, está escrito.
Eu sei que você acharia um absurdo o irmão George Smith passando pela estrada, chega lá e encontra lá um túmulo e um epitáfio escrito lá: aqui jaz George Smith, George Greg Smith. Alguma coisa deve estar errada aí. É verdade, deve ter alguma coisa errada. Mas na minha Bíblia, eu encontrei que aqui jaz Antônio Abuchaí. E achei verdade nisso. Não achei nenhum motivo de contradição. E é exatamente, se você quiser ir lá no cemitério da Bíblia saber onde é que está a minha sepultura, você vai encontrá-la na rua dos 2 Coríntios, não é? Na quadra 5 e no túmulo número 14. É ali que você pode encontrar-me. Pode repetir. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém. Há poucos dias nós estávamos fazendo um estudo bíblico num grupo muito inteligente aqui na cidade. E apareceu uma pessoa até para provar que o grupo é inteligente, pelo menos uma estava lá. Este irmão disse o seguinte: eu por muitos anos frequentei a igreja. Eu não ouvia falar sobre esse assunto. Quando eu comecei a ouvir falar desse assunto, foi estranho para mim, porque já fazia muito tempo que eu estava ouvindo aquela charopada antiga. E quando esse assunto surgiu, ele me chamou a atenção. Até que eu cheguei a este ponto, que a Bíblia está falando da nossa morte com Cristo. Bem, eu fiquei impressionado com isso, mas a única coisa que eu tive foi aceitar a palavra de Deus. Aceitei a minha morte com Cristo, e isso mudou a minha vida. Mas o que me impressionou não foi a declaração dele. Foi a esposinha dele sentada ali ao lado, quando ele disse: isso mudou a minha vida. E ela, aí quando vem a aprovação da esposa em cima do marido, o negócio é muito importante. Muito importante. É uma testemunha final. Cabal. Diz que o Larry Coy um dia estava em casa e alguém telefonou lá dizendo: nós queremos conversar com vocês aí. Então chegou um casal. E ele estava em casa naquela época, muito contente, agradando a esposa. Ele estava procurando ser o marido mais perfeito possível. Aí chegou um casal. E o casal chegou e disse o seguinte: nós viemos aqui fazer uma pergunta para a tua esposa. Ah, é para ela? É para ela. Puxa vida. Eu pensei que vocês queriam conversar comigo, não é com ela que nós queremos conversar. Está bem, pode conversar. Eu devo sair? Não, você pode ficar, contanto que você tem que aguentar o que nós vamos perguntar para ela. E a pergunta foi esta: escuta, fulana, nós queremos saber de você, para nos responder com toda a sinceridade, se o seu marido é realmente um esposo ideal, você está perfeitamente satisfeita com ele. Ele estava certo que ela ia dizer tudo numa palavra só. Sim. Mas ela me olhou e eu pensei: aí tem coisa. Ela disse: bem, eu noto nele certos defeitos. Aí ela começou a apontar. E ele ficou muito desapontado, porque o casal não saiu muito bem impressionado com aquele marido. Mas depois, quando foram para o quarto, ele disse: escuta, meu bem, então eu quero que você agora comente todos os defeitos que você acha em mim. Eu não vou falar nada, hein? Nós não vamos discutir.
Porque a discussão é isso, né? Um fala, o outro reage e tal. Mas se um fala, o outro ouve, não dá discussão. Então ele disse que deitou, e ela então se deitou também, e ela começou a falar dos defeitinhos dele, foi. Dali a pouco ele olhou para o relógio, já eram 2 horas da madrugada. Ele disse, escuta, nós não vamos dormir. Eu disse, não, espera, eu ainda não terminei. Disse, então está danado. Mas quando o marido morre em Cristo, um breve sim explica tudo. Porque a nossa morte com Cristo nos leva à real mudança. Agora alguém dirá, eu não consegui mudar, porque você não está confessando a sua morte com Cristo. Você está declarando a sua morte com Cristo. E você está se enganando entre confissão e declaração. Só isso. O remédio é o mesmo, não vai mudar. Eu outro dia ainda disse a uma pessoa, você está pensando que você vai precisar de uma nova receita? É a mesma receita. É essa aqui. Você não morreu. Mas eu aceito a minha morte. Você aceita por declaração, mas não por confissão. Você precisa se firmar na palavra de Deus. Você aceita por uma conclusão sua. Você tem que aceitar porque está escrito na palavra de Deus. Todas as vezes que você tem encontrado a oposição para tentar negar a sua morte, você tem que confirmá-la pela fé na palavra. Não pela sua teimosa afirmação. Você não tem base. Eu estou vendo que esta parede está firme, sólida, não tem nenhum rachado. Mas toda esta segurança desta parede se deve ao quê? À base, ao alicerce. Então a palavra de Deus declarou que você morreu em Cristo. Não que tem que morrer, morreu em Cristo. E a confissão é esta coluna aí em cima. Eu confesso o que está escrito. Então vem a morte. Agora, nesta morte, meus amados, nós estamos sendo santificados. Hebreus capítulo 10. Não é 10. Sim, 10. Vamos começar com o versículo 10. Hebreus 10, 10. Na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O sentido da palavra oblação é a oferta. Jesus se ofereceu ali naquela cruz, com a finalidade de nos santificar, conforme a vontade de Deus. Porque o começo desta mensagem é que a vontade de Deus é a nossa santificação. Jesus se ofereceu ali naquela cruz para nos santificar pela oferta do seu corpo naquele sacrifício. Sim, Ele pode nos santificar, porque nos fez morrer. Todo o corrupto do nosso ser foi morto, e agora Ele pode nos santificar. E o versículo 14 também. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém. E vejam bem que a palavra, que é naquela oblação, naquela oferta do corpo de Jesus, está um potencial santificador até a perfeição. É interessante, eu ainda não sou perfeito, por isto estou sendo santificado. Que a gente é santificada até a perfeição. Depois da perfeição, então se tem um curso até a glorificação. Mas agora aqui, o fato de não se ser perfeito não nega que o sacrifício de Cristo contém a plena dose da santificação, que é até a perfeição.
Então vamos ficar nesta nossa morte com Cristo até a perfeição. Eu me lembro o primeiro dia que aceitei a minha morte com Cristo, e o segundo dia e o terceiro dia, e agora que muitos dias são passados, esta morte com Cristo tem me beneficiado nesta santificação. Eu não tenho conseguido muita santificação por outro processo fora desta confissão da minha morte com Cristo. O processo está certo. A mecânica está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Está certinho ali. 2 Coríntios 4, 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém. Você vai notar esta expressão, trazendo sempre e por toda parte. Isso equivale a dizer que em todo lugar você é um morto. Se você está confessando a palavra de Deus, você é um morto aqui dentro do templo, lá dentro do seu lar, lá nos seus negócios, lá nos Estados Unidos e lá na Rússia, para onde Miguel vai com a família. Eu quero saber que se esta confissão vai ficar aqui e vocês vão para lá sem isto. A Bíblia diz que sempre e em toda parte, quando você acordar à noite, esta confissão deve estar no seu coração. Segundo a tua palavra, Senhor, eu estou morta em Cristo. Quando você chegar diante de problemas, eu me lembro de pastor Lelo, outro dia, disse-me, você no culto ontem me deu um raspão, mas isso não tem importância porque eu estou morto. E, graças a Deus, por isso que é bom dar raspão nos mortos. E também levar os raspões, porque também não vamos ressentir, estamos mortos. Você dentro do seu lar, no seu relacionamento, precisa somente de uma lei para se sair bem. Só uma lei. Estou morta. E o marido também, estou morto. E dentro desta confissão, acontece que então o negócio vai cheirar defunto em casa o tempo todo, é o contrário. O texto disse que você trazendo para o seio do seu lar a sua mortificação em Cristo, vai cheirar. O verso completa. O que é que completa? Vai cheirar o mais perfeito perfume, o da rosa de Saron, a vida de Cristo. Aleluia! Confesso a minha morte, porque sei que nunca vou cheirar defunto. É a vida de Cristo que se expressa, porque a graça tem que construir o seu monumento em cima do nada. E o nada só pode ser no morto. Graças a Deus por isto. E agora então Ele nos santifica. Ele nos santifica. Ele nos conforma. Porque se nós agora estamos reduzidos a mortos, Ele pode começar de novo uma construção a seu modo. Nós não temos engenheiros aqui hoje no culto? Ou eu não conheço todos os engenheiros? Mas antes de se começar uma construção, onde existe alguma construção, é preciso se tratar de uma demolição primeiro. E a demolição precisa ser completa. Você não pode pegar uma estaca da velha construção e construir a nova ali em cima. É arriscado.
Por isto Deus nos destruiu na cruz em Cristo, para construir agora um edifício a seu modo. Efésios capítulo 2. E vejam bem que ele agora está chamando de edifício santo. Ou Efésios 2. Eu queria tomar, não muitos, mas tem que ser do 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor. Amém. Nós somos um edifício que cresce para o templo santo. O templo santo no Senhor. No Senhor. Agora é um templo que não será vazio. Você não leu até o verso 22? O templo ficou vazio, mas agora vamos enchê-lo. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém. Outro dia eu conversava com um homem, ele disse: eu tenho muitas casas de aluguel. Agora as casas que eu tenho para alugar aos outros são tudo casas assim, de um material comum, construções grosseiras. Não temos que esmerar, não é? É para alugar, é para alugar. Agora a minha casa não, a minha casa é a minha mansão, é a coisa bem feita, é a minha. Assim a palavra de Deus está mostrando aqui: eu estou te edificando não para te alugar a alguém, eu estou edificando a ti para mim. E eu tenho que morar em espírito aí dentro. Eu quero a tua santidade de uma maneira muito perfeita, muito completa. Eu não tenho que ser santo para ele morar, não é assim não. Ele é que tem que me fazer a seu bel prazer. Eu sei que há muita gente voluntariosa, não é verdade? Ah, mas se ele quiser tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Ele é quem traçou, é ele quem decide, é ele quem determina. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, você pode ver aí outra vez que não está sob nosso controle esta santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos santifica em tudo. Quando eu li esta frase, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, eu olhei para o meu relógio. Não foi para ver que hora era, não. Eu olhei para o meu relógio e pensei: é verdade, Senhor. Se o meu relógio quebrar e eu tentar consertá-lo, num instantezinho, eu pegarei com um defeito e deixarei com 10 defeitos. E se eu insistir, ele vai para 20. E se eu insistir, ele vai para 30. E se eu insistir, daqui a pouco não presta para mais nada. Esta é a minha carreira pela minha santificação. Senhor, tu sabes que eu jamais colocarei o meu dedo pela minha santificação. Não, Senhor. Eu estou morto. E o morto está entregue nas mãos daquele que o matou. Eu sempre faço esta pergunta: quando você morrer, você prefere ficar com as mãos assim, com os dedos entrelaçados, ou com a mão esquerda sobre a direita, ou com a direita sobre a esquerda? Eu já ouvi pessoas que me responderam: não, eu prefiro assim. Mas alguém está rindo desta pessoa, dizendo: você está morta. Morto não tem preferência. Não tem. E sabe você, quando a gente confessa esta morte com Cristo, ela se torna uma realidade tão grande, que a gente acaba até com essa ideia de preferências.
Qual é a cor? Qualquer cor. Branco, preto, amarelo, vermelho, talar, sei lá. Quem escolhe a minha roupa é a minha esposa, porque para mim qualquer coisa serve. Eu morri. Nós não nos tornamos uns inúteis, não. Pelo contrário. Nós nos tornamos a grande oportunidade para Deus fazer o seu edifício a seu modo. E uma outra coisa interessante é que aqui a santificação é da tricotomia total. Primeiro aí, esse verso 24, 23, sejam o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Plenamente conservados. Siga. Irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Para a vinda de nosso Eu Senhor não Jesus. sou capaz de fazer isto. E você também não é. Você também não é. E se eu estou tentando consertar o meu relógio e uma pessoa começa a citar peças do relógio, não é? Tecnicamente, não é? Isso aqui assim, tá. Escuta, estou vendo que o senhor entende mais do que eu. Toma lá. Resolve esse problema para mim. Eu, Senhor, nem sei o que é a tua santidade. Nem sei. Quantas e quantas vezes no meu farisaísmo eu pensava que ser santo era fazer assim. Dali a pouco eu descobria que eu estava completamente errado. Então deveria ser daquele outro modo, e dali a pouco Deus estava mostrando isso também. Não adianta, que por mais certo que esteja, foi você quem fez, a santidade sua não vale nada para mim. Se eu não lhe santificar, a sua santidade não vale nada. Então Deus é mesmo graça plena, não tem outro jeito. Eu morri. Estou entregue à tua graça. À tua graça. O Senhor é o Deus maravilhoso que quer mesmo fazer tudo por mim. Graça se dou. Descanso. É a palavra fé, é a palavra descanso. A palavra fé é a palavra descanso. Quando nós não resolvemos nada na nossa vida, então entregamos o nosso grande problema às mãos de quem é capaz. E a palavra fé é a palavra descanso. Olha, eu não tenho mais nada com isto. Mais nada com isto. Nem com a minha própria vida. Ele é tudo em todos. Ele é tudo em você. Ele é e está profundamente interessado em você. Enquanto Ele for Deus, Ele é amor. E enquanto Ele for amor, Ele está profundamente interessado em você. E você pode descansar. Porque uma mãe pode esquecer o seu filhinho, mas Ele não te esquece.